Gente, está começando aquela tão esperada prosa com o autor. E hoje a nossa conversa vai ser com uma escritora muito querida. O nome dela é Clélia Rostelato. E ela tem muitas novidades para trazer aqui pra gente. Eu tô curiosíssima, inclusive, para conhecê-la um pouco mais, tanto como escritora, como também quanto pessoa, não é isso? E vocês aí de casa, tá vendo aqui embaixo? Mandem aviõezinhos pra galera que gosta de literatura e principalmente no que se refere à literatura infantil. Bora lá? Mandando aviõezinhos então, minha gente. E vamos chegando, vamos chegando. Na sequência aqui eu vou chamar então inicialmente a nossa convidada e seguinte, né? Logo depois eu chamo a Natasha aqui para fazer parte dessa prosa deliciosa. Já tá dando boa noite, a Clélia já está por aqui, Simone Lopes, Beth Poetisa, olha o povo por aqui, Catiúcia tá por aqui também, Toca do Aventureiro, Clau, muito boa noite, gente. Deixa eu convidar a nossa querida escritora. Pera lá. Que esse convite chegue, por favor, Instagram. E aí, como é que vocês estão, minha gente? Olá, Olá, Clélia! Muito boa noite para todo mundo. Ai, que alegria! Ai, E tão bom receber você por aqui. Deixa eu chamar a Natasha para fazer parte desse bate-papo. Só um sim, minutinho. Boa noite, Regina. Vem chegando, minha gente. Cadê Natasha? Foi convite, Natasha. Cadê? Eu tenho uma surpresa para Clélia. Tchan, 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 tchan. É, minha gente. Essa noite tem surpresas ai aí. meu Deus. Olá, dona Oi, Natasha! Muito boa Natasha. Olá, noite! boa Vamos noite, dar as Clélia. boas-vindas à nossa querida escritora, Natasha. Vamos, lógico. Eu resolvi, porque um passarinho me contou, sabe? Um É, passarinho me contou que a entrevistada de hoje gosta de um filme específico, na verdade, que se tornou uma saga. Você ouviu falar sobre isso, Natasha? já ouvi. Esse passarinho também me contou. Contou para você? Então, olha o que temos aqui, nossa querida escritora. Não, eu já estava com inveja das varinhas ali atrás, Ah, né? Que eu já enxerguei todas. Aí agora eu morri. temos um sabre de luz aqui que eu Que já separei para luxo! ela e Ah, repara na caneca da é? Natasha. Eu também. Ai, Você também, Natasha, você leva os pensamentos. Vamos lá, Natasha, começando aqui. que coisa mais linda! Cadê, Natasha? Cadê o seu sabre? Ai, peraí, Como que é? amiga, peraí. Cadê teu sabre? Gente, que Aê! luxo esse Não, sabre de peraí. luz! Ai, gente, muito bom. Não, Marcos, não roubei do meu sobrinho, não. Peraí, como é que desliga? Desliguei. Não roubei do meu sobrinho, é de estimação, tá? Isso aqui é de estimação, Que coisa mais preciosidades. linda! Ai, que Coloquei até minha delícia. camiseta, ó. Ai, que Oh, bom! esqueci da minha Nossa, camiseta e olha que eu tenho um monte. todo mundo gosta de Star Wars também. Não, Star Wars é Nossa, assim o meu amor maior. Meu Deus do céu. Eu amo mesmo. menina, que demais, que Verdade, verdade. demais. Foi Simbora, um minha filme gente. que dividiu, né? Divisor de águas, né? O Star Sim, Wars, né? sim. Fantástico a forma como ele foi criado com os três últimos, aí depois veio os três primeiros, assim, né? Fantástico. Mas vamos lá, vamos falar de literatura. Bora. Lembrando que Star Wars também é literatura, hein, gente? Eu Sim. tenho a coleção aqui dos livros, E tá? tem Fiquem muita coisa sabendo. boa. Leiam lá o Dirty Banner lá para ver onde foi que nasceu a regra de dois. É sensacional. Isso mesmo, Olha isso só. mesmo. Ô, Natasha, quero ver você levar esse sabre de luz pra Bienal, hein? Tô só vendo. Que dia que vocês Vocês vão que estar na podem Bienal? entrar.
Não sei se Ai, pode eu entrar tenho com algumas. arma. A produção trouxe uma das minhas camisetas por aqui. Eu tenho Hum. algumas. Algumas do Ai, Star Wars. que Mas lindo. bora falar o que a gente precisa falar hoje. Para começo de Vamos. conversa, você tá tomando alguma coisa, Clélia? Água? Eu, água, Suco? porque eu amanheci com resfriado, eu tive que tomar um remedinho hoje, daí não vou poder tomar um vinho, mas é uma água saborizada. Perfeito, Ó, tá chique. ótimo, tá ótimo. Eu estou aqui com a minha caneca do Prosa Verso e Vinho. Ai, que lindo. Quando eu venho com caneca do Prosa Verso e Vinho de noite, que de manhã vocês sabem que é café, né? De noite é porque a bebida é misteriosa. Então, Exato. geralmente a gente não conta, né, Natasha? Quando Exato. nós temos aqui nessa caneca de noite, a gente não conta. Fica ao gosto do freguês adivinhar o que que tem essa caneca aqui. Mas bora fazer um brinde? Você sabe, Vamos lá. Clélia. Quem passa por aqui faz brinde, é best-seller na certa. Então vamos lá, um brinde Sim, a muitos e muitos leitores para nossa querida Clélia. amei. Hum. E é isso aí, Clélia do céu. Você, amante de Star Wars, gosta muito, inclusive, de livros de suspense, terror, porque alguns passarinhos me contaram também. Gosto muito. E você, como advogada, se apresenta agora, Clélia, como você pessoa. Diga quem é a Clélia, do que ela é feita. Será que ela é feita dos livros que leu? Vamos lá, Clélia. Eu sempre digo isso, que eu sou o resumo de todos os livros que eu li. Eu sou advogada, a maior parte da minha vida, né, como advogada, é minha profissão. Sempre apaixonada por leitura e por literatura. Gosto muito de lidar com criança, sempre tive facilidade de conversar com criança. Eu tenho crianças que me acompanham desde pequenininha, que hoje estão adultas. E eu imaginava que um dia eu gostaria muito de fazer alguma coisa, algum trabalho que me ligasse a elas. E como eu sou muito apaixonada por leitura, eu gostaria de passar isso, o meu amor pela leitura para as pessoas, né? Por isso até tenho a minha página falando sempre de livros, dos livros que eu leio, mas o meu trabalho, assim, o meu objetivo é pegar a criança, sabe, para ela se apaixonar por leitura do jeito que eu me apaixonei, do jeito que eu nasci apaixonada por livros. Eu sou uma pessoa assim tranquila, me considero tranquila, sou calma, apesar da minha profissão às vezes né, achar assim não que tem que ser briguenta, essas coisas. Esses tempos eu ouvi de uma criança que eu amo muito, que é minha leitora inclusive, que ela falou assim para mim: sabe, tia, eu estava pensando em você esses dias. Eu desacreditei que você é advogada. Aí eu fiquei olhando para ela, Valentina, porque você passa uma calma pra gente, né? Você é tão assim calma, uma coisa tão boa, que falei, ela não é advogada, Gente, as crianças têm cada sacada, né? É criança impressionante. E a Ai, meu sinceridade Deus. deles, hein? Não, não tem. É Nossa! pabufe, assim fala. E aí eu fiquei pensando bastante no que ela me disse. Mas essa é a minha natureza. Eu sempre Perfeito. trabalhei dessa forma. Aproveitando o gancho de criança, gente, eu acho que ser escritor de livro infantil é um baita desafio, principalmente porque o seu público é muito crítico. Sim. Gente! Se não gosta, fala que não gosta, ainda mais que a minha escrita, ela tem, assim, uma tendência ao humor. Uhum. Eu gosto dessa veia, sabe? Então, eu já tenho outros 2 livros prontos também, já aprovados para publicação, e eles continuam com essa veia mais engraçada, que eu acho que é um jeito mais fácil de chegar até as crianças, sabe? Até as pessoas em geral. E também mais difícil, porque é difícil você conseguir fazer uma pessoa rir, né? Uma criança, então, com uma coisa que você fala, uma coisa que você escreve, é, é muito difícil. Com E, certeza. e aí, quando eu vejo as crianças rindo, as pessoas que lerem rindo, no fim,
Eu tive na escola, numa escola conversando com os alunos adolescentes, e aí 3 deles leram o meu livro ali na hora. E elas começaram a rir, nossa, aquilo me deu uma alegria. Falei, meu Deus, olha, tá dando certo, eu escrevi certo. Chegou, né? Chegou até eles, né? Isso, foi muito bom isso. Ó, a Clélia, perdão, Clélia é quem estamos entrevistando, mas a Clau tá aqui dizendo, tá achando bacana que a Clau também escreve para criança, pelo que eu tô sabendo, né, dona Clau? Isso aí, isso aí. Natasha, é contigo. Ok, vamos lá. Clélia, você está com o seu livro aí? Estou. Você tem? Então mostra pra Aqui. gente, para nossa turma aqui, ver a capa. Olha só que É isso. lindo. Ah, ele É ficou linda muito lindo, a mesmo. Eu tô também ilustradora. com ele aqui, ó, Natasha. A capa é belíssima, dentro dele. Aí tem um desenho, uma ilustração que eu amo, assim, eu amo todos, mas essa daqui, que é ela sonhando com o livro de Ai, capa que verde, coisa eu amo. mais Porque linda. ficou assim, sabe, captou bem mesmo o que é a Wandinha sonhando com o livro verde. Sim, E como complementa a ilustração, né? Meu Sem Deus, que dúvida. que coisa incrível que é. Sabe que no primeiro verdade. momento que eu entendi um pouquinho sobre o seu livro, né, que eu estava, a gente dá uma preparada, assim, busca alguns passarinhos, né, Natasha, para a gente poder fazer a entrevista. E eu logo me lembrei, você não vai acreditar de quem? Eu logo me lembrei de Clarice Lispector, Ai, porque ela tem um conto que se chama Felicidade Clandestina. E ela fala justamente sobre uma criança que desejava tanto ler um livro que é Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Ela era tão fascinada em ler o livro e ela tem uma amiga não, uma colega de sala que tem a arte da maldade, sabe? E fica ali fazendo de conta que, eu vou te prestar o livro hoje, aí, hoje não vai dar, outra pessoa passou e pegou. ai, Gente, é impressionante. Então, ela é bastante, como eu posso dizer, como a gente fala, quando alguém adora ver a tristeza do sádica. outro, sádica, isso, uma criança sádica. Exatamente. E olha, eu dando spoiler do conto, né? Mas aí chega no final e eu adoro o que ela fala. Quando ela já tem o livro nos braços, depois de uma situação que acontece que eu não vou contar tudo. E quando ela tem os livros nos braços, ela fala: já não é mais uma criança com o seu livro, é uma mulher com o seu amante. Ai, que coisa mais linda. Vou procurar Então, esse conto. Ai, que lindo. exato, exato. Então, quando eu vi a questão, né, de nós termos uma personagem que é apaixonada por um livro, que ela nunca soube ao certo o conteúdo, mas o desejo maior dela era ter aquele livro que ficava lá no alto, na hora me veio essa comparação a esse conto de Clarice, Felicidade Clandestina. Conta pra gente o que é que te inspirou. Tem um bocado de Clélia aqui, não tem? Tem. Até tem uma frase que um amigo meu escreveu, né, quando ele leu o livro, que eu achei lindo, lindo, que ele falou que este livro era a Clélia em páginas. Olha. Nossa, belíssimo isso. Esse livro que como eu já disse anteriormente, eu já nasci apaixonada por livros. E realmente o livro verde existiu na estante da minha mãe. E eu, sabe, e eu ficava assim, achava a coisa mais linda, porque tinha os outros, tinha um azul, tinha um vermelho, tinha um amarelo, tinha um verde, mas eu cismei com o verde. E nem é das minhas cores preferidas, não é a minha cor preferida, né? Mas eu achava lindo quando eu via alguém lendo. Nossa, meu sonho era ler, eu queria muito ler, eu nem acreditei quando eu fui para a escolinha, porque primeiro foi para o prezinho, né? Eu nem acreditei que eu estava no prezinho, porque era um passo para eu aprender a ler. Então, É. esse primeiro conto veio de mim, desse meu amor assim pelos livros e a minha ânsia de aprender a ler. Porque a minha assim, brincadeira não era andar de bicicleta, não era de boneca, nem de casinha, nem de nada. Era de que eu estava lendo. Eu tenho poucas memórias, né? Mas minha mãe conta que eu sentava no sofá, cruzava as perninhas e abria o livro e ficava ali,
fazendo de Oh, conta que estava lendo. E, e era uma coisa minha, porque os meus pais, eles não tinham esse hábito, né? Minha mãe era costureira, meu pai sempre foi motorista de caminhão, então eles não tinham esse hábito de livros, ou de ler, ou de comprar livros. E então é um negócio que nasceu comigo, né? Não tenho como explicar, nasceu comigo isso, e sempre foi assim. Sempre sim, fui sim. apaixonada. E aí, quando eu fui na biblioteca da escola a primeira vez, isso eu já tinha uns 10 anos. Que a professora Judite, ai, amor da minha vida, me levou para a biblioteca. Meu Deus do céu, fiquei encantada de ver um lugar com tanto livro. E olha que pelo menos uns 70% daquela biblioteca eu li. Olha Gente, só. Então é daí que nasceu. E esse meu encanto pela leitura, eu preciso externar, é o que me dá alegria. Me traz uma felicidade. É claro que tem outras coisas da minha vida que me alegram também, mas mesmo assim, nos meus, né, faz uns 29 anos que eu advogo, mesmo assim, nos mais difíceis alvará de soltura, nem, sabe, as sentenças mais complicadas, embora eu tivesse, claro, ficado feliz, mas nenhuma me trouxe a alegria que foi ver o meu livro na mão de crianças e elas me passando, tia, gostei. Tem esse uns feedback, áudios assim de um menininho da escola, de uma amiga minha que é coordenadora, que ela levou meu livro para a sala de leitura e colheu o áudio deles. Ele falou bem assim: Oi, Crélia Rostelato. Adorei o seu livro Verde que te quero ler. Me inspirou. Ah, eu chorei, ai, que coisa porque, mais meu Deus do céu, né? Que coisinha mais linda. Então, nada na minha vida me trouxe uma alegria tão profunda quanto esse feedback das crianças, me falando que gostaram, dando risada. É, no desfile que teve a semana passada, que eu fui homenageada, porque o tema do desfile da cidade era escritores, a menininha demais. que fez a Wandinha, foi Qual é demais. A menininha que a fez a cidade? Qual é a Wandinha, cidade? Itararé, Itararé, São Paulo. Olha, Não, fizeram gente. uma escola, fez da Conceição Evaristo, eles fizeram um livro gigante, sabe, do Olhos d'Água lá. E teve o Ziraldo, teve várias crianças com o chapeuzinho na cabeça, dois Olha, moleques andando de bicicleta. Foi perfeito, foi tudo perfeito. Clélia, você pode falar tudo isso, Ziraldo, não sei mais quem, mas a melhor passando lá foi você, porque a escritora estava junto. Eu tava lá. Duvido que ia ter melhor. Eu tava Duvido que ia ter lá e as melhor. crianças chegavam e falavam: Tia, eu tô igual a Wandinha. Eu falei: Meu Deus, você é a Wandinha. Aí os personagens, que daí teve a princesa, a boneca, o Saci. Gente, vocês não têm ideia do Saci, a bruxinha, o príncipe. Aí Gente. eles vinham e falavam pra mim: Tia, eu tô igual. Como que é o nome do meu personagem? Você gostou? Ah, Nossa, não tem. Foi um dia assim que eu nunca vou esquecer. E eu desci mesmo, desfilei o trecho todo com eles, assim. é por isso que eu tô dizendo. Tenho certeza foi a escola que te Foi homenageou, né? E uma a das escola, escolas que me essa escola, homenageou. como que é o nome? É o Sei, não. Colégio SEI, Sei. Escola Sei aí, gente, de Itararé. Itararé. Parabéns, vocês mandaram muito bem no desfile, porque do contrário dos outros, vocês não trouxeram fotos dos autores, vocês trouxeram a autora, gente. Que é isso? Que é isso? Eu tenho certeza que o auge do desfile foi a Escola Sei. Ai, Pode foi saber uma disso. delícia. Gente, porque é fato. Assim, eu fico muito encantada quando você conta isso, que foi homenageada pela escola, porque infelizmente nós temos aí a tendência de valorizar o outro, valorizar o trabalho do outro. Olha, muito lá depois, quando o outro já tá, né, velhinho, não dá nem para ele ir Sim, lá receber o prêmiozinho, ou quando nem tá mais nesse plano, né? E eles não, infelizmente eles mesmo. chamaram você, eles fizeram questão de trazer e fazer essa homenagem para você.
Olha que delícia. É teu primeiro livro, não é, Clélia? É o meu primeiro livro. Primeiro livro, ser homenageada por uma escola, teus alunos É. lendo você, se inspirando, rindo junto. Olha, mulher, que experiência é essa? Foi, nossa, foi Gente, muito, muito mais do que eu sonhei. Eu falava para as crianças e eu muito emotiva, porque não tinha como não ficar, né? Vendo ali o meu livro e as crianças falando dele, foi sensacional mesmo. É uma coisa para nunca esquecer. Vai ficar assim na minha tela mental para sempre. poxa vida, eu não tenho dúvidas disso. Deixa eu passar para a Natasha, porque senão depois que acaba a live, ela fala assim: Nossa, Stephanie, você ficou tagarelando, não me deixou falar. Vai, Natasha. Vamos, que bacana ouvir você falar, viu, Clélia? Que legal, né? É uma experiência, com certeza, muito gratificante. Eu queria, ver com você o seguinte: na sua trajetória de leitora, né, que você traz toda essa bagagem, quando que foi o momento que caiu a ficha para você, é, por que não escrever? Qual foi esse momento? Quando você decidiu entrar nesta aventura, né? Porque no primeiro momento é uma aventura que Sim. depois vai ficando séria, né? Mas quando que você decidiu? Você sabe, Natasha, as coisas. Tem uma frase, eu não lembro se foi Oscar Wilde que disse, mas que o que tem que ser traz força, né? Eu sempre pensei na escrita, mas ao mesmo tempo eu pensava, ai, mas né, quem que vai querer ler o que eu vou escrever? Porque você tem isso, né? Isso daí é uma coisa assim. Quando eu estava na segunda série, porque eu lia e eu escrevia, eu tinha uma professora que ela falava assim para mim, Clélia, eu acho que quando você crescer você vai ser igual a Janete Claire. Olha só, Janete Claire, gente. Oh! E eu sempre tive isso comigo, e só que daí as coisas foram passando e eu fui fazer direito e fui advogada e eu deixei um pouco esse sonho. E aí, como as coisas são engraçadas, né? Quando a vida quer empurrar a gente. Aí, por conta dos meus vídeos falando de livros que eu li, né? Comentando sobre eles, um dia a Nilma entrou em contato comigo, a Nilma do Coração Verde. Sim, Sim. sim. Ela falou para mim se eu poderia ler o livro dela e fazer um vídeo. Eu falei, claro, né? Aí eu fiz, conheci a Nilma e o livro dela, que é aquela graça de livro. E aí ela pegou e me falou da trajetória, de como foi ela publicar. E Aham. eu falei, nossa, Nilma, mas é assim então? Ela falou, por que que você não manda o seu livro para a editora? E eu mandei, mas eu mandei assim, sem expectativa, né? Falei, né? Quando passou uns dias lá e voltou o e-mail dizendo que o meu livro estava aprovado para publicação, nossa, eu não acreditei. E aí, né, foi tudo a tramitação e a editora, a Asis, foi muito boa, porque eu não tinha experiência nenhuma. E a Nilma ali, a Nilma até hoje, ela me empurra, ela fala, Clélia, isso é tal coisa. Clélia, vamos fazer isso. E daí eu fico pensando como a vida coloca as pessoas certas, né, na vida da gente Nada mesmo, é para por que acaso. nada, para que empurra a gente. E tá aí, tô com o livro publicado, lindo, e foi por conta disso, foi a vida que foi me empurrando. Foi quando, eu imagino, foi desde quando eu criei a minha página no Instagram, e eu entrei no clube de leitura, que eu faço parte. Quer dizer, Ah, já foi vem pro tudo. nosso. Com certeza. E eu acho que foi tudo assim. E foi tudo assim se juntando e acabei conhecendo a Nilma que me indicou o caminho e eu segui o caminho e tá aqui. E até, às vezes até eu falo assim que eu preciso ver para crer, mas mesmo vendo eu não creio. Porque tá aqui, né? Tá aqui o Sim. livro, as pessoas leram, crianças leram e gostaram e daí me incentivaram para os próximos. Então foi isso o caminho. Eu sempre tive ali aquela vontade, aquele desejo, mas eu deixei muito tempo guardado. E aí, de repente, a vida falou: não, é agora. E aí foi me colocando as pessoas certas para me levarem para a publicação.
É isso Exato. aí. Qual foi a sensação de receber esse livro materializado nas suas mãos? Porque enquanto ele está dentro do nosso notebook, do computador lá, beleza, né? Agora, quando a gente pega, como é que foi isso? A hora que eu vi, porque a minha comadre, ela comprou o livro antes de eu receber as minhas edições. Então, eu fui ver a edição da minha afilhada lá autografando. Parece assim, mágica. Sabe quando você lê aquele livro lá que você entra no reino mágico? Foi essa sensação, porque a hora que eu peguei, que eu vi a ilustração, eu vi o papel e eu vi o meu nome, né, ali, falei, meu Deus, é verdade isso. Escritora, E eu fui eu sou vendo a escritora. escritora, falei, meu Deus do céu, e daí falei, eu sou escritora de livros infantis. Nossa, foi, é mágico, é uma sensação assim que não tem. Você vê uma coisa, porque é um trabalho seu, é uma coisa que você imaginou, que saiu de dentro da sua cabeça, sua Uhum. imaginação, e aí tá ali, de verdade, sabe? É materializando mesmo, é mágica. É Com certeza. mágica. Nossa, nossa, que delícia, que delícia. Diga, Natasha. Vou fazer a pergunta e depois a gente podia ler um pouquinho dos comentários que estão subindo E aí, tem um né? bocado. Tô Tem um vendo aqui. bocado. Dentro desse processo, então, quando você encaminhou, que eles te deram um ok, que de fato começou a produção, como que foi essa questão é uma ilustradora, né? Que você acabou. É você que escolheu ou veio tudo já pré-definido pela editora? Que normalmente eles dão opções, né? Não, a editora, ela me mandou uma lista Uhum, com os ilustradores disponíveis e mostras do trabalho de cada um. certo. E, nossa, são ilustradores incríveis, todos. Eu acho que tinham 30, eram 30 ilustradores. Uhum, E aí eu fui vendo o trabalho de cada um. E o da Letícia, eu gostei muito porque tem essa delicadeza no desenho que eu imaginei, não, é isso, né? Para o que eu imagino dentro da minha cabeça, são esses traços, sabe esse traço fofinho? Porque você vê, a aham. Wandinha, ela é fofinha, né? O Uma coisinha rosado da assim, rosáceo, bochecha, o rosado do isso, joelhinho para fazer a dobrinha, o olhinho coisa com do esses Marquinhos, cíliozinhos delicados. isso, bem isso, eu falei, não, é ela. E aí eu já mandei para a editora, falei, olha, eu gostei do trabalho da Letícia, e eles já falaram com ela, aí já veio, porque eu não tinha experiência nenhuma, eles me explicaram como que seria, acho que é briefing, né? Briefing, Como aham. que seria, onde eu colocaria cada cena na minha cabeça, que ilustração eu imaginava, e eu fiz, e ela fez assim, exatamente como eu imaginava. Tudo que eu falei para ela, até da salsichinha no vestidinho, porque eu tenho uma Sim, o salsichinha cachorrinho. pretinha, que é uma coisa linda e que chama Vandinha. Olha E aqui aí o foi, salsichinha, gente, o é, salsichinha. nossa, ela fez tudo perfeito. Então foi tudo lindo, foi tudo lindo. Então foi essa a forma, eu escolhi ela por causa dos traços e foi a melhor escolha. Esta parte do livro também, que é a Wandinha sonhando com o que pode conter o livro verde, olha que Oh, meu delicadeza. Deus. Olha lá o potinho de pipoca. Ah, não, é tudo perfeito Gente, o ali, o pijaminha. pijaminha. Então, cada hora que eu abri, eu falei, meu Deus, a hora que me mandaram para aprovação as ilustrações, eu falei, nossa, é isso mesmo, que perfeição, é exatamente como eu imaginei. Então, foi assim, eles possibilitaram a escolha. Nossa, Legal. eu tô aqui apaixonada. Eu vou só dar uma pausa, Natasha, Clélia, para a gente dar uma olhadinha no que o pessoal tá falando. O pessoal tá falando bastante. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Bom, pera lá, pera lá, pera lá. A Clau, escritora, tá aqui dizendo para nós que ela precisa de uma Nilma de vez em quando. Olha aí, já vamos fazer os contatinhos aí, Clau. Mas é verdade, a beleza dessa amizade, a importância desse apoio entre nós escritores é Sim, fundamental.
Com toda certeza. A Tânia Mato Grosso está aqui dizendo: parabéns, amo escrever para crianças e adolescentes. É gratificante. É mesmo. Com certeza, com certeza. E um desafio para a É. gente conseguir competir com essas telas. Nossa. Olha. A Beth passou por aqui, tá falando que tá viajando, tá perdendo o sinal, mas assim que ela chegar, ela assiste, vai ficar gravadinho. Beleza. A Cláudia aqui dizendo que gostou muito dessa questão do desfile. Olha que bacana a página Leitura Inspiradora. Estamos acompanhando de Angola. Sejam Ai, muito que bem-vindos delícia. por aqui. Obrigada. Ai, que chique, gente. Olha aí, olha aí. Deixa eu ver quem mais. Ah, Andréia Barros tá dizendo que foi lindo. Acho que é sobre o desfile, né? Isso é, Foi ela tava lindo, lá. sensacional. Ai, queria ter visto também. Deixa eu ver só as fotos aí, mas queria ter visto. Deixa eu ver quem mais. O Marcos, o Toca do Aventureiro, tá falando, acho que quando você tá falando de Saci, dentre outros, ele diz que ele ama a Cuca. É que é a Ah, eu também. personagem. Mas, gente, se a gente for analisar, não sei, eu acho que pode ser uma coisa meio estranha da minha cabeça, mas também gosto dos vilões, das Ai, histórias. sempre. Ah, Eu Darth acho que, Vader é o crush. né? É. Eu acho que todo escritor, ele tem muito mais trabalho para criar o vilão do que o mocinho. Então, Sim. eu sempre admiro. Os vilões são sempre estilosos. Tá certo que eles se dão mal no final, mas eles são É, sempre mas estilosos, são né? elegantes, inteligentes. É É. verdade, muita astúcia. Deixa eu ver, a Tânia Mara tá dizendo que tá convidando um monte de amiga aqui para entrar na live. Opa, obrigada, querida. Isso aí. A Cláudia tá dizendo as ilustrações falam tanto ou mais que o texto infantil. Verdade, né? A ilustração é vida do livro infantil. Isso não tem Com mesmo. certeza. A criança precisa desse concreto, desse visual, das cores, né? Tudo isso vai ajudar na imaginação, na criatividade e tudo mais. Ai, que delícia. Isso aí, isso aí. Deixa eu ver quem mais. Ah, aí, um monte de gente dando boa noite. O Marcos fez uma pergunta aqui que eu tô até um pouco. Enfim. Pergunta para a convidada: quem você prefere? O Assage Ventris ou o Açocatano? Massagem, com certeza. As perguntas aqui bem específicas. Tudo bem, Marcos? É isso aí. Seja bem-vindo, querido. Olha lá. Oxe, o Marcos disse que eu daria uma ótima caçadora de recompensas e a Natasha seria uma mestra Jedi viciada em quebra-cabeças. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. O povo aqui rindo bastante, né, da nossa brincadeira de início. Mais um pessoal chegando. Nossa, quanta gente. Ai, que bom ver todos vocês por aqui. Deixa eu ver o que tem mais. Vamos lá. A Andréia Barros está dizendo que tudo lindo e perfeito. Eu creio que ainda seja sobre a questão do desfile. E a Silvia Regina está dizendo para nós: lindo e leve, sutil e maravilhoso como você, amiga. Olha aí, você tem muitas admiradoras. Sim, eu tenho as melhores amigas. Os grandinhos e os baixinhos, né? Sim. Todos eles. Natasha, eu não entro nos baixinhos. A Natasha tem mania de falar. Quando eu digo que o livro é para os baixinhos, ela fala que é para mim. Você acha, Clélia, você acha que 1,63 m é baixo? Não, não É é. mediano, não Não, é é? mediana, é estatura Desculpa, mediana. Natasha. Olha aí, alguém pelo menos me defende. Bom, a Simone está aqui dizendo para nós, ó, livro infantil é um portal para a criatividade da criança. Parabéns, seu livro está lindo. Obrigada. Olha aí, a Simone que escreve sobre gamificação na sala de aula, transforma os saberes em brincadeiras e jogos. Muito bem, muito bem. O mais gostoso, acho que de tudo isso é essa troca, né? É cada um poder dar o seu olhar, cada um poder falar um pouquinho e trocar esse conhecimento. Mas agora, saindo só um pouquinho do livro, depois a gente volta, porque eu sei que a Natasha vai voltar pro livro. Ah lá, porque eu tô lendo aqui o pensamento dela, sabe que a gente fala assim, por telepatia, né? Eu e ela, a gente conversa por telepatia. Tanto é que a gente nem chegou uma a falar para outra sobre o sabre de luz. É tudo telepático.
Olha lá, a Cláudia dizendo aqui para nós, 1,60 é o padrão normal e não baixinhos. Concordo, Cláudia. Ó, mais uma curtinha. Muito obrigada. Bom, eu quero fazer com você, quero fazer contigo agora um ping-pong. Bora? Bora. São aquelas perguntinhas, né, bem curtinhas que a gente responde também de uma forma, né, bem objetiva aí para a galera te conhecer. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que falar antes de qualquer coisa, você é muito estilosa. Haja vista o seu cabelo, sabe? Você Esse pessoal mega de cabelo estilosa, curto, menina. olha. Maravilhosa. Mulheres de cabelo curto, olha, Sim. são poderosíssimas. Muito bem, muito bem. Vamos ao ping-pong. Uma saudade. Ai, do meu avô. Sinto uma falta dele tremenda. Um medo. Eu tenho medo de perder a independência, sabe? É isso, eu tenho medo de repente não ser independente mais. Perfeito. Um livro. Menina, são tantos, mas um livro que eu amo demais é Luzia Homem. Luzia Homem. Esse é o Do momento. Domingos Olímpio. Esse é o É um livro que eu li na minha adolescência, sabe? Saí de José de Alencar e pulei para o Domingos Olímpio. E esse livro, assim, eu sou apaixonada por ele. Esse é o momento que eu paro um pouquinho só para anotar a colinha aqui para depois eu ir atrás. Beleza. Um escritor ou escritora. Você sabe, eu tenho paixão pelo Stephen King. Eu tenho paixão por ele. Tem vários autores, né? Tem a Adriana Falcão, tem a Maria José Silveira, que eu amo muito. Esses três eu amo muito. Perfeito. Filme que te marcou. Ai, Meia-Noite em Paris. Uou! Nossa, eu queria estar lá. Ai. Mas Eu em qual vi dos ele indicado várias mundos? Em vezes para qual mim no dos Netflix, mundos? mas não assisti. Já tô marcando aqui, ó. Em qual dos mundos? Onde eu queria estar Dela lá. ou no Oi? dele? Na visão dela ou na visão dele? Porque ele viaja, né? Na Ele vê, visão né? dele. Na visão dele. Nossa, eu queria muito ter essa capacidade de voltar dele. Nossa, mãe, eu ia bater altos papos. Que demais. Vamos seguindo. Então, um sonho. Eu quero muito continuar escrevendo. O meu sonho é ser escritora de livros infantis. Esse é o meu sonho. Perfeito. Uma realização. A publicação do meu livro. Essa foi uma realização. E tanto. Um lugar. Paris. Eu amo esse lugar. Eu também. Ai. Uma música. Tem muitas músicas que eu gosto, mas tem uma delas que parece que meu coração assim vai explodir. É o trecho de uma música chamada Cavalaria Rusticana. Eu amo essa música. Essa música, assim, eu chego a sonhar com ela. De quem é? Ai, meu Deus, eu não vou me lembrar agora. Eu sei o nome dele, mas eu esqueci. Tem problema, a gente joga no Spotify e entrega pra gente. Isso, nossa, essa música é belíssima, belíssima. Eu vou atrás, você não tem ideia. Vou atrás, ainda vou te procurar para dizer o que eu achei. Bom, encerramos por aqui, gente. Vocês conheceram a nossa querida Clélia nesse ping-pong. Vamos lá, Natasha, com você. Vamos. Bom, deixa eu fazer. Tenho duas perguntinhas, né? Que depois a Stephanie vai te roubar, então deixa eu primeiro. Tem que ver. Com relação aos livros, né? Que você, na verdade, tem, né? Essa leitura vasta aí, mas você agora está se direcionando para também ler livros infantis? Para que você possa começar a olhar com outros olhos, ou a princípio não? Eu sempre li livros infantis. Nossa, eu sou apaixonada por um livro, não sei se você se recorda, O Caso da Borboleta Tíria. Meu Deus do céu, eu acho assim uma perfeição. Quem é? Acho que é Maria José do Pré. Borboleta? Esse livro,
O caso da borboleta tíria, porque por incrível que pareça, ela consegue botar um assassinato no reino dos animais, uma história de amor entre uma pessoa comum e um príncipe, e o suspense. E para criança, eu acho assim uma obra-prima esse livro. E eu sempre li, porque tinha os meus sobrinhos, eu gostava de ler para eles, e então eu sempre li os livros infantis. E uma pessoa que eu amo, né, que é assim, que eu sou fã, que eu gostaria de ser igual, é a Beatriz Potter. Essa, sim, porque os livros dela são a ilustração, são contos curtos, e, meu Deus, é Mascagni, Pietro Mascagni. Isso mesmo, É, Regina, já obrigada, estão aqui passando a obrigada. cola pra gente. Esse povo é Isso muito aí, nossa, eficiente. é maravilhoso. Essa é uma Obrigada, ópera-prima. Clau, também. A Clau tá Obrigada, aqui dando o obrigada. tchauzinho dela, que E, eu acho que a bateria tá acabando. isso. Então, eu sempre li livros infantis e eu vou continuar lendo, porque tem coisa muito boa entre os livros infantis. Com Ah, certeza. Eu maravilha, tenho muito isso maravilha. pra falar. Diga, Natasha, E, tinha mais uma. e dentro, tá, dentro dessa sua construção, né, que você veio trabalhando aqui no seu livro em especial, teve algum desafio, alguma escolha? Porque a gente no começo quer colocar tudo, né, dentro do livro, né? Mas aí chega um momento em que a gente precisa fazer escolhas. Enfim, teve algum desafio para você nessa construção, nesse processo? Sabe, Natasha, até que não. Acho que eu sempre fui muito objetiva na minha escrita. Não sei, acho que por causa dos anos da minha profissão como advogada, né? Eu sempre procurei ser muito certeira. Então, quando eu pego para escrever, eu tenho na minha cabeça do que se trata, o que vai Uhum. ser. E a minha cabeça funciona assim, ela segue aquela lógica. Então, pelo menos até aqui, nesses três que estão prontos, eu não tive assim que fazer escolhas ou mudar o rumo. Por Tava já enquanto, tudo não. definidinho, né? Tava tudo Já, tá já tudo. muito claro para você, né? Isso, as Uhum. coisas na minha cabeça funcionam assim, fica tudo assim, o começo, o meio, o suspense e o fim. Ah, legal, legal. Vai, Stephanie. Qual é a grande lição do livro Verde que te quero ler? Eu acho que é a persistência. É a persistência. Você continua, você planeja. Se não der certo a primeira, vai dar na segunda. É isso, é a persistência para o que a gente quer. Perfeito, e eu digo mais, eu digo mais. Às vezes os escritores, eles pensam em escrever um livro para crianças, né? Até você comentou, você foi hoje, foi conosco que você falou sobre talvez você escreva em algum momento um livro para adultos, é uma questão assim que fica no ar. Mas muitas e muitas vezes, quando pais, tios, avós, enfim, padrinhos, madrinhas, sentam-se para ler para a criança, muitas vezes a grande lição não é só para os baixinhos, não. Não, não. É, grande parte das vezes é para quem está lendo mesmo, realmente. Exato. E eu acho isso incrível, né? Porque como a gente sabe que muitas pessoas vão dar desculpa de falta de tempo, né? Que não conseguem sentar com o filho, com o sobrinho, etc. da vida. Eu mesmo eu vou para a Bienal, mas vou ficar na casa do meu irmão com a minha sobrinha, né? Então, assim, eu preciso, claro, já ter o meu momento para sentar com ela para ler os livros. Mas ao mesmo tempo que a gente pensa nisso, nas correrias, nos planejamentos e tudo mais, esse é o momento que aquele pai, aquela mãe que fala assim, eu não tenho tempo para ler, eu trabalho demais, minha vida é muito corrida. Talvez esse seja o momento de aproveitar o ganchinho para pegar o pai, a mãe, o tio, a tia e dar também, né, aquelas liçõezinhas. Opa, vamos lá, né? É verdade. Porque é muito triste quando a gente ouve um pai e uma mãe falando, eu não tenho tempo, tá É, muito corrido. Porque é só aquele tempo que você tem, porque aquela criança vai crescer, né? Tudo passa muito depressa. Então, se você tirar ali
5 minutos para contar uma historinha com ela, ela vai lembrar para sempre. Você Com talvez certeza. esqueça, mas ela vai lembrar. E eu sei disso porque por causa do meu avô, esse que eu tenho uma saudade eterna, porque ele trabalhava muito, era agricultor, né? E eu passava as férias na casa dele, e olha, ele chegava tarde, cansado, mas ele contava a história da cabeça dele, assim, ele tirava a história e ele contava, a gente ali ao redor do fogão a lenha, sabe? E imagina, eu nunca esqueci isso. Quer dizer, eu tinha 5 anos, hoje eu tenho 53, eu me lembro do cheiro ali, do chá fervendo, do bolo que a minha avó fazia e do meu avô Ah, contando história. Então, por isso é necessário esse tempo, porque isso vai acompanhar a criança para a vida adulta toda dela e vai chegar um momento que vai fazer uma diferença, que ela vai ter que fazer suas próprias escolhas de adulta, e isso, de alguma forma, vai orientar ela sobre o melhor caminho, porque é aquele carinho do contar a história, é a história que ela ouviu, é a beleza da história, a beleza da entonação da voz da mãe, do pai, do vô, da avó. Então é preciso ter esse tempo. Tias, né, contem histórias. sim. Eu contava história para os meus sobrinhos, né, e eu lia junto com eles. O meu sobrinho, o mais novo, ele adorava Diário de um Banana. Eu lia a coleção toda com ele, Que sabe? demais. É uma coisa assim, e conversava com ele a respeito. Então, isso é necessário, isso é preciso, e isso faz um bem, nossa, para a gente, para a criança. E O eu quero tempo. muito também que o meu livro consiga isso também. E tem conseguido, porque eu tenho visto pais lendo para os seus filhos o meu livro. O maior presente é esse, né? É Sim, o tempo. Às vezes a maioria dos pais ficam tão preocupados em dar o brinquedo de última geração, né? E, sei lá, às vezes até dão um celular na mão de criancinha e tudo mais. Né? Eu entendo também a contrapartida, que o mundo está cada vez, né, mais ansioso, tudo muito efêmero, passando ligeiro sim. demais, que os pais precisam acompanhar, né, muitas vezes esse ritmo e que as telas talvez sejam uma das saídas para esses momentos, mas é importante a gente enfatizar que mais do que o brinquedo de última geração, é o tempo, é Sim. o tempo que a gente dedica pro outro. Vale muito mais. O brinquedo vai quebrar, né? Vai Vai cair em acabar. desuso. Exato. Daqui a pouco tem outro e a criança está lá berrando para outro, É. né? Mas a presença, aquele momento que se passou com qualidade com aquela criança, isso não tem preço, não há dinheiro que pague, né? Não, Então, isso o que você possibilita diante da sua leitura é justamente esse caminho para a gente nadar contra essa maré que tá todo mundo tentando falar que, ai, que o melhor é você estar sempre ocupado. Poxa vida, que você não pode descansar, porque o descanso é algo negativo. Né? Olha, onde já se viu você descansar? Vai lá, é muito mais você tirar foto produzindo, trabalhando de vai madrugada. ser Vamos proativo a descansar. vida toda. Ah, É, exato, exato. Então as pessoas hoje estão muito em busca do ter, né? Do que o de registrar momentos, né? Colecionar esses bons momentos. E tem gente perguntando se você tem sotaque, aliás, que você tem sotaque curitibano. Estão perguntando se você é do Paraná. não, eu não sou, mas a minha cidade é divisa com o Paraná. E eu fiz faculdade em Ponta Grossa, que é a cidade do lado de Curitiba, e por mais que já tenha 29 anos desse tempo, a gente guarda alguma coisa. Você é como eu, menina do céu, eu pego um sotaque dos outros. Se eu passar Sim, uns 4 dias com alguém, eu já tô falando igualzinho aquela pessoa. Meu Deus do céu. Quando eu chego de São Paulo, então eu falo, mano. é assim, a gente não aguenta. Jesus, Jesus, é sempre assim. Tem gente que pega, né? É uma coisa Pega de por doido. esponja, gente. Perfeito. Deixa eu perguntar aqui, então, Diga. sobre o livro. Dentro do livro, então, além da Wandinha, quantos personagens você está trazendo aí na construção da sua história? É a Wandinha,
e a imaginação. Então, os personagens são os de que ela ouve falar, que são príncipes, princesas, o Saci, a boneca que fala como gente, o ratinho que tem amigo, um pato muito mal-humorado. Então, são esses os personagens que ela imagina. E a mãe dela, no fim, né? Que vem o plot twist, é a mãe dela. Que legal. Demais. Você poderia ler assim um trechinho, um pedacinho, só para dar uma aguçadinha? Wandinha é uma menininha muito interessante. Diria que até diferente da maioria das meninas de 4 anos que a gente conhece. Ela não gosta de brincar de boneca, nem de casinha. Ela gosta de livros, de todos os livros do mundo e de um livro em especial. Gosta muito mais do que de todos os outros. Um livro de capa verde que mora na estante da televisão. Ai, gente, eu quero ler todo esse livro, gente. Já vamos Ai, atrás aí, Natasha. Bora, bora, bora. Bora comprar. Pega o Sim. caixinha do Prosa isso. Verso e Vinho. E me falem que eu quero ouvir a Bora! risada de vocês com esse livro. É isso aí, ó. A Regina também tá falando, eu quero, eu quero, eu quero. A Tânia tá aqui dizendo, meus netos escrevem livros infantis. A Luísa, é de 10 anos, está no 5º livro Olha editado. só que coisa Menina mais Tânia, linda! que genética, amiga. Que genética! Minha gente. Os netos da Tânia, todos escritores aí, Ai, ó, que vão coisa seguir a avó, tá linda! vendo? Que Que coisa delícia. linda! Exato. Já É, estão no e, caminho, já estão e no as caminho. crianças, elas se inspiram mesmo, né? Teve um menininho, ai meu Deus, a historinha dele é a coisa mais linda. Num projeto da escola de pequeno autor, e ele veio me contar sobre o livro dele, que chama A Banana Azarada. E, gente do céu, que criatividade, as coisas que saem dessa Gente, criançada. é Gente, verdade. eu fiquei apaixonada por ele, pela banana azarada, olha, uma figura. Aí eu sou apaixonada também pelas crianças. Eu acho que eles nos ensinam muito, Ah, o muito, tempo todo. sabe? Nossa, é delicioso de fato. Bom, já falamos sobre o livro, não falamos uma situação bem interessante também dessa história toda. Como é que a gente adquire, hein? Ah, ele está disponível na Amazon, acho que no Submarino, na Americanas, nas Casas Bahias até, eu vi hoje. E para quem mora nos Estados Unidos, ele também está disponível, que eu vi hoje. Acho que é Barnes e Noble, Ah, sim. sabe? É É uma uma rede. loja de livro, uma rede de venda de livros. E a editora, né, a Ases da Literatura, eles falam, eles mandam mesmo, eles mantêm o livro disponível também no exterior por conta de que tem muito brasileiro que mora lá e às vezes quer um livro em português, né? Sim. Exato. Perfeito, Deixa eu perguntar. mas Ah, só antes de eu dar a palavra para a Natasha, que ela já está quase me batendo, me diz uma coisa: e se a gente quiser comprar um livro com a sua dedicatória? Você está vendendo também? Não, também eu tenho algumas edições. Uhum. Agora, sexta-feira, vai ter eu vou fazer assim o lançamento em uma tarde de autógrafo dos meus livros no Centro Cultural daqui, que é lindo. Uou, que O Centro delícia! Cultural aqui da minha cidade é lindíssimo. E eu tenho alguns, né, que vão estar disponíveis nesse dia, mas, né, para quem se interessar, é só mandar mensagem que a gente Eu sempre dá um jeito de envia. falo, Clélia, a maioria, eu acho, né? Eu acho que 90% ou mais, 98% dos escritores têm o livro, né? Tem o livro para vender. Então a gente até tem que normalizar essa questão. As pessoas às vezes perguntam, né? Aí onde que eu compro, né? Não pergunta, você está vendendo seu livro? É, Você tem aí contigo? Porque a gente sabe que não é barato, né, nós publicarmos um sim, livro, há muito investimento em relação a isso, né? E então, para você ter ou pelo menos um pouquinho, né, uma porcentagem do retorno um pouquinho mais rápido,
né? Seria muito interessante que as pessoas comprassem como os próprios escritores, né? Então, o Sim, pessoal pode te mandar uma mensagem lá no seu privado do Insta? pode sim, Aí manda você envia mensagem. para a galera. Isso. Perfeito. E Só, com dedicatória. Sim, nossa, dedicatória com o maior carinho do mundo. Perfeito. Ó, tem gente perguntando que dia que vai ser. Vai Outra que gritou, ser vai do meu! sexta-feira, dia 6, agora, essa semana, a partir das 4 horas. Ah, é a Olha doutora isso. Lalesca, é minha colega advogada, uma querida. Ai, que demais. Bora lá, gente, garantir o seu. Diga, Natasha. tô me segurando para não ter que usar as minhas forças aqui de longe para Stephanie. É, sobre conselhos, Clélia. Qual foi o melhor conselho que você recebeu, seja por uma pessoa ou seja por um livro? Aquilo que te marcou e que você tenta seguir como algo que ficou bem registrado e que serviu. Tem umas coisas tão, né, os livros que a gente lê, eles ensinam tanta coisa boa pra gente, né? Tem os livros incríveis que a gente lê, principalmente esses, né? Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter. Mas o que eu aprendi, assim, que é o que eu trago para mim, é justamente isso, de que o que tem que ser traz força. Perfeito. É isso. Essa é o que sempre, às Que a vezes, força esteja fica triste. conosco, né? Esteja sempre. Eu vivo, como é que é? Eu vivo com a força e a força vive comigo. É É assim. isso Exato. aí, é isso aí. Adorei, adorei. Muito bom. Aí vamos lá, então, pra gente, nós já estamos caminhando para o encerramento dessa prosa, que tá uma delícia. Por Tá uma mim, eu ficava delícia aqui um mesmo. tempão, viu? Mas é a Natasha que não deixa. Olha lá para ela. Ela já quase. Ela só pega o reloginho de manhã no dedinho de No prosa. dedinho. Mas ela precisa fazer isso. Senão, minha filha, eu sou muito faladeira. Demais, demais, demais. Mas vamos lá, Clélia. Já indo para as nossas perguntas finais, a Natasha vai te fazer uma pergunta que é tradicional do Prosa Verso e Vinho. E aí eu vou fazer a minha também, que acabou ficando tradicional do Prosa Verso e Vinho. Bora lá, Natasha. Não, peraí que a gente tem mais um tempinho, tá? Para não ficar como a chata da história, né? Deixa eu Oh! Ah, então dar não dá uma para disfarçada. finalizar? Dá para aguentar mais um pouco? Então eu vou falar agora aqui. Ai, ai, ai. Bora. Diga uma Pô, coisa, você quer falar? então. É. É. Diga uma coisa pra gente, então. Clélia, você já comentou que o avô marcou muito a tua infância, né, com as histórias que ele contava. Na hora, um anjo passou e soprou no meu ouvido uma coisa que era para te falar, hein, Clélia? Que tal você começar a criar escrever alguns livros infantis, contando algumas dessas histórias do seu avô? Uma forma de homenagear, de você viajar lá para a sua infância, né? E de você também, de certa forma, fazer com que ele seja eterno, né? Por ter Continua. mérito da literatura como um todo. O que você Mesmo. acha? E olha, as histórias dele tinha umas que eram muito engraçadas e tinha umas de dar medo, mas era aquele medo gostoso, sabe, de Sim, sim. criança. Nossa, realmente, é uma Né? ótima De ideia. repente, você Nossa, pega como inspiração alguma história dele, aí você dá alguns toques de Clélia. Eu acho que seria demais. Eu não sei. realmente, é uma ótima ideia. Até tem uma que eu lembro sempre que, olha, eu acho que vou fazer isso mesmo. Né? Eu Que já ia te ideia pedir para boa. contar uma história, mas aí eu pensei, se eu peço para ela contar uma história do vô dela, e vai que essa história seja bacana para ela criar um livro. Então não vou perguntar, Tá. né? Fica aí no suspense, gente. Mas me ajudem a cobrar da Clélia, por favor. Livros inspirados nas histórias do avô dela. Pronto, parei, Natasha, fala. Ok, então, mas a gente não pode terminar sem saber dos projetos futuros, né? A Clélia É, falou para nós que tem aí 2 livros prontos, né? Esse que já está divulgando aí aos 4 ventos, tá? E como que está essa programação? Eles estão assim, já pronto, ou você já está na sequência do seu ritmo? Não, esses dois que são os pezinhos rebeldes
e José dos Passarinhos já estão prontos. Olha Prontos, só. prontos. E são histórias assim, ai, bem assim, delicadas, pegando um fato cotidiano, assim, cotidiano, né, infantil, e desenvolvendo isso. E José dos Passarinhos é um menino que tinha amigos, né, uma amizade muito interessante com vários passarinhos e tem os diálogos com eles, e sempre com essa coisa assim, engraçada de moleque, sabe? Esses dois Sim. já estão prontos. Aí Ah, tem então. outro que também, outro está sendo formulado ainda, comecei ainda, mas já estes já estão prontos. Ah, maravilha. Delícia, já tem coisa no forninho. Já. É, então eu vou fazer a minha pergunta. Eu vou ter que Vai dar lá. uma adaptada aqui, porque, né, a pergunta, ela, enfim, mas ela é personalizada. Clélia, se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Prosa, verso ou Star Wars? Ah, Star Wars. Ah, adaptou, sem Star vergonha. Wars ia levar tudo, porque tem um monte de coisa que eu quero ler ali antes, durante e depois. Não, ia levar toda, a coleção toda. Perfeito. Ô, Clélia, se você pudesse agora, neste momentinho, ficar de frente com a Clelinha, aquela criança, aquela menininha, o que que você diria para ela? Acho que eu ia falar para ela, continue sorrindo, porque a culpa não é sua. Oh, perfeito, perfeito. Ai, gente, que emocionante. Hum. Muito emocionante, Clélia. Ai, meu Deus. Ô, Clélia, agora eu vou fazer a pergunta bem pessoal para quebrar o climão que eu fiz agora. Clélia do céu, essa tatuagem que você tem aqui tem um significado especial? Dessas, eu Sim, não sei, são são flores, andorinhas. estrelas, são São andorinhas. É. E andorinhas. elas vêm de onde? De livros. Não sei se Olha vai dar para só. ver, mas são livros. Gente, que linda! Você tem uma coleção, menina. Que lindas, que lindas. Então, ali foi a primeira Clélia. tatuagem que eu fiz. E a do braço? Aqui nós Nossa, eu temos nem tinha visto do Tatooine, braço, Natasha. né? Deixa eu ver aqui. Aqui nós Rapaz, temos Natasha foi longe. Tatooine, o Darth Vader olhando para Tatooine, porque foi onde tudo começou e onde Mostra tudo mais terminou. pertinho. O braço tá para É, baixo. deixa eu Mostra mais para ver se eu cima. consigo ver. Deu para ver? Dá de Ah, tá ver, dá dando de ver. sim, tá dando sim. Aham. Essa é Tatooine. Aí eu tenho uma oração que existe uma luz muito mais forte que o sol, que mesmo que o mar se levante e as montanhas caem, ainda haverá esperança, porque ele existe. Gente. Olha E só. eu tenho os meus sobrinhos. Tenho o meu sobrinho José com um livrinho na mão, que é a coisa mais linda do mundo, e os meus 3 sobrinhos, que são os amores da minha vida. Aqui. São eles, Olha aí o só. mais velho deles, o Mulher. José, está aqui. Então, todas têm um significado muito especial. Eu Menina, acho não que é tinha. coisa do cabelo curto de ficar fazendo É, tatuagem. Que a pode Stephanie ser. tem Mas um eu nunca monte. fiz uma tatuagem, gente. Que calúnia. Eu, tatuagem? Que absurdo. Mas a Natasha é dessas, né? Eu nem tinha reparado no braço, reparei onde estava aparecendo aqui, e Natasha falou do braço. Mas e aquela que você tem lá na lateral da sua coxa? Mentira, mentira, não tem essa na lateral da coxa. Essa não tem. Mas tem uma Torre Eiffel lá no tornozelo. Que Essa tem. Ah, linda, É. que linda. E é isso, Clélia. Bom, Clélia, estamos assim muito felizes de ter conhecido você melhor, porque eu só te via pelos feeds, né? Agora nós estamos conhecendo quem é a Clélia, que antes por exemplo, só via fazendo os comentários sobre os livros que lia. E agora eu conheço quem é essa mulher. E essa mulher tem uma luz e um poder imenso dentro dela. Realmente você transparece para nós muita calmaria. Isso é um fato. E uma dádiva, inclusive. Sim.
Porque você está nadando de fato contra essa maré, assim como o teu escrito, né? Você então vivencia aquilo que você deseja que os outros também vivenciassem. Que é nadar contra essa maré de que tudo precisa ser instantâneo, tudo precisa estar pronto agora, tudo precisa ser rápido demais, efêmero demais. E você, no meio desse caos todo, que é essa competitividade, meritocracia, isso e aquilo, você transparece para nós essa calmaria. E olha que eu acho que é um dom grandioso, viu? Porque também lidar com o direito, né, até mesmo na sua profissão, ser calmo é um dom. Porque quando tem lá, né, a outra defesa se exaltando, você vem assim em cima do salto, sabe? Miudinho, falando na tranquilidade, assim, explicando, né, o que funciona e o que não, apresentando as provas. Menina, você é sucesso na certa. Olha, tudo que você faz vai emanar essa luz. Então, continue Obrigada. mesmo, tá? Que os seus caminhos sejam sempre de muita luz, de muito sucesso. E, claro, eu vejo em você que você teve a vontade de escrever, não somente por uma realização pessoal daquela menininha que viu o livro verde, mas para que outras crianças pudessem ter a curiosidade e a vontade de ler, que é tão difícil hoje em dia, se a gente precisa do exemplo, muitas vezes não temos os pais dispostos a fazê-lo, né? Então, você, por intermédio da leitura que está sendo, graças a Deus, divulgada em várias escolas, você está despertando essa Wandinha em várias crianças. E olha, mexendo com a Wandinha que tem dentro da gente aqui também, né, Natasha? Sim. Com toda certeza. Delícia falar com você. Ai, Nossa, eu você não tem agradeço. ideia. Eu agradeço. Muito bom Nossa, foi muito mesmo. bom mesmo. Todo mundo, e olha, a leitura e a literatura me trouxeram pessoas incríveis na minha vida. Pessoas assim, nossa, que só contribuíram para a minha vida. A E Nilma é me uma deixa já, né? muito feliz. A Nilma, nossa, a Nilma é demais. Vocês, e tem tanta gente que me ajuda, que está comigo. O Luiz ali, ai, a filhinha dele, meu Deus, ela tem 6 meses e é apaixonada por livro, eu tenho vontade de Que macetar ela. delícia, que delícia. Ai, precisa ver que coisa mais linda, com o livrinho na mão. Então, Oh, essas meu coisas me dão Deus. esperança, sabe? Me dá esperança quando eu vejo o meu sobrinho com os livrinhos lá também apaixonado. Então, quando eu vejo uma criança com o livro na mão, eu tenho esperança. Foi isso que eu falei para umas professoras essa semana. O mundo pode correr, vai ser muito melhor e vai ser. E grande parte, mérito disso é dessas professoras que estão lá ensinando essas crianças a lerem. E isso é divino, isso é maravilhoso. Com certeza. E o verde que você traz no livro é o que transmite também a tão, né, sonhada por uns, distante de outros, É, esperança, né? é a Exatamente. esperança. Eu quero só, antes da gente encerrar, a Regina deixou aqui um comentário para ti, ó. Clélia, amei sua experiência de escrever para crianças. Também gosto de escrever para elas e acho muito difícil. Eles são muito perspicazes. São espertíssimos. É verdade, é verdade. Eu falo que esse público, eles têm ali o senso crítico extremamente aguçado, falam na lata mesmo. Você quer saber como uma criança te vê? Pede para ela desenhar para você ver, É, minha filha. Você vai pede saber. para desenhar. Você Pede vai para saber. desenhar. E eu tenho 2 leitores críticos, né? Que são os filhos da minha amiga, o Olha Leonardo e o só. Lucas. Eles falam para mim se eles gostam, se eles não gostam. Ai, qualquer coisinha também, viu? Ai, troca isso, troca aquilo. Mantém tudo, tá tudo Ai, eu certo, tá gostei. perfeito. Ai, eu gostei. Esse pode ir. Que demais, que demais. Andreia tá aqui, Andreia Barro, dizendo para você, né? É minha Parabéns, amiga. meninas. Todas lindas. Amei ficar esses minutos com vocês. Clélia, você é meu orgulho. Ai, que delícia a gente ser inspiração de alguém, né?
Clélia, que Sim. demais, mulher, parabéns. Simone aqui dizendo que a live foi deliciosa. É verdade, senti Que falta delícia. das suas perguntas também, viu, Simone? Você pode preparar seu roteiro aí da próxima vez. Mentira, mentira. Obrigada, sua gratidão. Gratidão por cada um de vocês que estão aqui conosco, que nos acompanharam. Mas antes, eu não deixei a escritora dar a mensagem final dela, né? Vamos lá, Clélia. O que você quer dizer, já que talvez a gente não tenha crianças nos assistindo, para os pais, tios, para os tutores, para quem é responsável pelas crianças? O que você gostaria de dizer para eles? Leiam, leiam para as crianças. Eu sou, assim, a testemunha do que a leitura pode fazer por uma pessoa. Tudo que eu fiz, tudo que eu realizei, foi tudo desde o primeiro livro que eu li. Então, leiam para essas crianças, é o melhor jeito de incentivar elas a crescerem, a buscarem outros mundos que elas só vão conhecer se vocês lerem para elas. É isso aí, gente, que delícia de live, meu É uma Deus! delícia Gente, mesmo gente, vocês. muito Tem, obrigada, tem muito obrigada. isso. Diga, Eu vou Natasha. encerrar só com uma frase que eu vi no Insta da Clélia que dizia assim: ler é o meu lugar seguro. Eu adorei, viu? Uou! Aí, ó, É, mais uma tatuagem. é, porque é isso, ler é o meu lugar seguro, é ali. Perfeito, perfeito. Nos leva a viajar sem sair do lugar, nos faz conhecer novos mundos, nos faz Cura, companhia. leitura é Cura! cura, Verdade, leitura é cura. cura. Cura muito mesmo. Ai, que delícia, gente. Ó, deixar aqui um beijo carinhoso, um agradecimento imenso para Clélia por nos oportunizar esse momento tão gostoso. Ai, eu Lembrando que que a agradeço. live ela vai ficar salva aqui no Instagram, vai para o YouTube e também vai para o Spotify para vocês que gostam de maratonar as lives, que não tiveram, né, oportunidade de estar conosco, que gostam de maratonar. Tô ali fazendo uma lucinha, opa, tô vendo ali uma frase da Clélia interessante. Olha que delícia. E já vai melhorar super o seu dia, eu tenho certeza. Minha gente, minha gente. Ai, Clélia, obrigada por tudo, viu, querida? Obrigada a vocês. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada quem esteve junto comigo, os meus amigos, minhas amigas. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. E se embora, você vai na Bienal, Clélia? Vou dia 13. Dia 13 eu tô lá. Opa! Vai achar a gente lá, a gente Eu vou viu, achar Clélia, vocês. Ai, que delícia. a gente vai se achar. Ai, meu Vamos. Deus, a gente vai criar um grupo só para encontrar as pessoas lá na Isso Bienal. mesmo. Ai, é a nossa chance. Isso aí, ó. Beijo grande, minha gente. Fiquem Obrigada, com Deus e meninas. até a próxima. Obrigada. Tchau.